E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai explorar um tema que acho que todo mundo já pensou a respeito. As realidades invisíveis. Um tema fascinante, né? Cheio de mistérios. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um guia de primeira. O livro Unseen Realities, do teólogo I. Hayes Sproul. Ah, Sproul, um gigante da teologia. Ele mesmo, fundador do Ministério Ligonier. E nesse livro ele propõe uma conversa bem franca sobre o céu, o inferno, os anjos. Uau. Até o próprio Satanás. Ele não foge dos temas difíceis. Não foge mesmo. É daqueles livros que te fazem questionar tudo, sabe? E te dão uma nova perspectiva sobre a vida, a morte e tudo que vem depois. Te faz pensar sobre as grandes questões da existência. Sem dúvida. Aliás, antes de começar, um recadinho rápido para a galera que está acompanhando a gente. Se curtirem no episódio, não esqueçam de dar aquele like, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. E deixem nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver aqui no Fé em Letras. Adoramos ouvir as sugestões de vocês. A participação de vocês é super importante para o canal crescer. Com certeza. Então vamos lá, começando pelo céu. Sproul usa uma analogia bem legal para descrever a jornada do cristão rumo à morada celestial. Que analogia é essa? Ele compara essa jornada a uma viagem de lua de mel. Interessante. Ele diz que a nossa vida aqui na Terra é tipo uma paradinha rápida numa pousada, enquanto o destino final, o paraíso, nos aguarda com toda a sua glória. Gostei. Faz a gente repensar as prioridades. Se estamos a caminho de um lugar tão incrível, por que a gente se preocupa tanto com os pequenos incômodos da pousada, né? É verdade. Às vezes a gente dá muita importância para coisas passageiras. Sproul até conta uma história engraçada sobre a própria lua de mel. Ele e a esposa ficaram presos no aeroporto esperando uma limusine que nunca chegou. Ah, não. Pois é. Eles estavam super ansiosos para curtir as férias em Bermuda. Que lugar lindo. E acabaram perdendo tempo com essa espera frustrante. Poxa, que situação. Vai para imaginar. Dá para sentir a frustração. E aí ele usa essa situação para nos fazer pensar. Trocar a beleza de Bermuda pela frustração da espera seria um absurdo, né? Da mesma forma, faz sentido se apegar tanto aos problemas passageiros dessa vida quando a gente tem a glória eterna do céu nos esperando. Até pra gente refletir mesmo. E, falando em perder de vista o que realmente importa, Sproul aborda a questão da morte de um jeito bem sensível. É um tema delicado. Ele compartilha a experiência de perder a mãe no mesmo dia em que o filho nasceu. Nossa, que contraste. Imagino como esse evento deve ter sido impactante para ele. Sem dúvida. Levou ele a questionar profundamente o significado da morte e a rejeitar a ideia de que a morte é o fim de tudo. A gente se pergunta, e depois, o que acontece? Exatamente. E a resposta que ele encontra está em Filipenses 1:21, onde o apóstolo Paulo escreve: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Forte essa frase. É impressionante como Paulo demonstrava tamanha convicção, né? Tipo, por mais que ele valorizasse seu ministério aqui na Terra, estar com Cristo era algo muito maior. Uma mudança radical de perspectiva. Total. A gente passa a ver a morte não como um fim, mas como um portal para algo infinitamente melhor. Faz todo sentido. E essa ideia se conecta com a analogia que Sproul usa logo em seguida. A semente que precisa morrer para dar vida a uma nova planta. Ah, entendi. A semente que se sacrifica. Me lembra aquela passagem em 1 Coríntios 15, onde Paulo fala sobre a ressurreição do corpo? Lembra. A semente, quando plantada, se decompõe na terra. Mas essa morte é, na verdade, o começo de uma transformação, Que legal. que vai gerar uma planta nova e forte. É uma bela imagem da ressurreição. Sproul até lembra da sua infância para ilustrar essa ideia, sabe? Ok. Ele organizava aqueles pacotinhos de semente com palitos. Ah, De repente, ali, aparentemente parada, mas guardando dentro de si a capacidade de gerar uma nova vida. uma imagem simples, mas poderosa. E aí Sproul nos leva para Apocalipse 21, onde Deus promete enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Que promessa linda. Ele pinta um quadro incrível de um lugar sem dor, sem sofrimento, sem morte. É a esperança que nos move? Só de imaginar isso já sinto uma paz. É um conforto enorme. Principalmente quando a gente pensa nas dificuldades e tristezas que enfrentamos nesta vida. Saber que um dia tudo isso vai acabar. É. E que a alegria vai ser completa é realmente animador. E para dar mais peso a essa promessa, Sproul relembra momentos marcantes da sua vida. Que tipo de momentos? Tipo quando a mãe o consolava na infância. Que lindo. E quando ele confortou um amigo à beira da morte. Gestos simples, mas que carregam um significado profundo. E é interessante como ele conecta esses gestos ao ato de Deus enxugar nossas lágrimas na Nova Jerusalém. Uma demonstração do amor e da compaixão divinos. E por falar em Nova Jerusalém,
Preparem-se para se surpreender com a descrição de Sproul. Uma série de beleza inimaginável. Caramba! .com, fundações adornadas com pedras preciosas, portões de pérolas, ruas de ouro puro. E tudo isso brilhando com a glória de Deus. Que descrição incrível. É uma descrição que desafia nossa capacidade de imaginar, né? É. E acho que essa cidade simboliza a perfeição e a grandiosidade do céu. Um lugar que transcende qualquer padrão terreno. E o que me chamou a atenção é que essa cidade não está flutuando em algum lugar abstrato, mas desce do céu à terra. É como se representasse uma restauração completa da criação, uma união perfeita entre o céu e a terra. Que coisa linda. E nesse lugar incrível, a gente vai ter a oportunidade de estar na presença do próprio Deus. Essa é a essência do céu. A comunhão plena e eterna com o Criador. É o que todos nós esperamos. Deu para sentir um gostinho do céu, né? Deu sim. Mas antes de mergulharmos nas reflexões de Sproul sobre o inferno. O inferno? Você toma uma pausa para apreciarmos essas imagens e nos aprofundarmos nas escrituras para vislumbrar a beleza e a grandiosidade da morada celestial. Boa. Voltamos já já. Voltamos já. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho profundo nas realidades invisíveis. Depois daquela viagem inspiradora pelo céu. É verdade. Chegou a hora de navegar por águas mais, digamos, turbulentas. Agora o bicho pega. Sproul não foge dos temas difíceis. Nem um pouco. E agora ele nos convida a encarar uma realidade que muitos preferem ignorar. O inferno. É aquele assunto que ninguém gosta de falar. É verdade. Causa desconforto, medo, até repulsa. Mas Sproul nos desafia a olhar para essa realidade de frente sem rodeios. Entendi. Sem tentar amenizar o que a Bíblia diz, né? Exatamente. Ele começa reconhecendo que a doutrina do inferno tem sido evitada por muitos pregadores e teólogos contemporâneos. Virou um tabu. É tipo isso. Uhum. É como se o inferno tivesse se tornado um assunto incômodo demais para ser abordado. Sei lá, talvez as pessoas achem que é um tema muito pesado para os dias de hoje. Pode ser. Lembra daqueles sermões de fogo e enxofre? Sim. Aqueles que pregadores como Jonathan Edwards faziam. Isso. Parece que esse tipo de mensagem não é mais tão comum hoje em dia. É, realmente. Mas Sproul argumenta que essa doutrina não é invenção de pregadores sensacionalistas, sabe? É um conceito profundamente bíblico. Faz sentido. Presente desde o Antigo Testamento e enfatizado nos ensinamentos de Jesus. E Jesus falava sobre o inferno com frequência. É verdade. Inclusive, ele foi quem mais falou sobre o assunto, alertando seus seguidores sobre a realidade desse lugar de sofrimento eterno. E ignorar os alertas de Cristo sobre o inferno seria? No mínimo, um descuido grave. Com certeza. E aí vem a pergunta que muitos se fazem. Será que as descrições do inferno na Bíblia, como Lago de Fogo, por exemplo, devem ser interpretadas literalmente? Essa é uma boa pergunta. Eu mesmo já me perguntei isso. Eu também. E a resposta de Sproul pode surpreender? Sério? Ele afirma que não interpreta essas imagens literalmente. Mas calma. Ele não está dizendo que o inferno não existe no fato. O que ele argumenta é que, mesmo que as imagens sejam simbólicas, elas apontam para uma realidade aterrorizante, a separação eterna de Deus. Faz sentido. E essa separação, para ele, é a essência do sofrimento infernal. Ou seja, a ausência de Deus, da sua graça, da sua luz. Seria um tormento muito mais intenso do que qualquer sofrimento físico. É como se a própria presença de Deus fosse o que torna o céu tão glorioso. E a ausência dele, consequentemente, seria o que torna o inferno tão terrível. É uma perspectiva interessante. E Sproul também menciona que a Bíblia fala sobre graus de punição no inferno. Graus de punição. Isso é um pouco difícil de entender, né? É uma ideia que pode parecer complicada. Mas Sproul argumenta que essa diferenciação de punição é uma consequência natural da justiça divina. Tipo, Deus leva em conta a gravidade dos pecados cometidos e as oportunidades que cada um teve para se arrepender. A punição, no caso do inferno, seria proporcional à gravidade dos pecados. Então, se realmente cremos na justiça de Deus, como podemos ignorar a possibilidade de diferentes graus de punição do inferno? É um ponto para refletirmos. Sproul usa exemplos bíblicos para sustentar essa ideia. Que exemplos são esses? Ele cita a parábola do servo inútil, que é lançado nas trevas exteriores, Sim. onde há choro e ranger de dentes. Lembro dessa parábola. Também menciona o ensinamento de Jesus sobre aqueles que serão castigados com poucos açoites e aqueles que serão castigados com muitos açoites.
Realmente são passagens que nos fazem repensar a nossa visão sobre o inferno. E a levar a sério a nossa responsabilidade diante de Deus. Sem dúvida. Sproul também explora a natureza do sofrimento infernal, Sim. citando a parábola do rico e Lázaro. O rico, atormentado nas chamas, implora por um pouco de água para refrescar a língua. Que situação terrível. É uma imagem vívida do desespero daqueles que se encontram separados de Deus. Experimentando um sofrimento sem alívio. E o que torna o sofrimento ainda mais insuportável é a consciência da irreversibilidade da situação, sabe? O rico, separado de Lázaro por um abismo, Sim. implora para que Lázaro seja enviado para alertar seus irmãos sobre o tormento que os aguarda. Caso eles não se arrependam. Exatamente. É um alerta poderoso sobre a urgência do arrependimento. Realmente. E a resposta de Abraão. Qual foi? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Entendi. Destaca a importância de nos voltarmos para as Escrituras. Para encontrar o caminho da salvação. Isso. E escapar da condenação eterna. A Bíblia nos revela o caminho para a vida eterna e nos adverte sobre as consequências da rejeição a Cristo. É um chamado à responsabilidade. E a busca sincera por Deus. Sem dúvida. E Sproul conclui essa parte com uma advertência importante. Qual? A gente não deve trivializar a doutrina do inferno, nem presumir que Deus, em sua misericórdia, salvará todos, independentemente da fé em Cristo. A salvação não é automática. Ele nos lembra que a salvação é um dom gratuito de Deus oferecido a todos que se arrependem de seus pecados. Sim. E crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Rejeitar esse dom tem consequências eternas. Isso aí. Então, essa reflexão sobre a realidade do inferno nos motive a buscar a Deus com sinceridade. A nos arrependermos de nossos pecados. E a nos apegar à esperança da salvação em Cristo. Amém. Depois dessa imersão profunda no inferno, Foi bem intensa. vamos respirar um pouco e explorar um tema mais leve. O mundo dos anjos. Que bom. Sproul começa com uma observação curiosa. A palavra anjo aparece na Bíblia com mais frequência do que a palavra pecado. Sério? Caramba, isso nos leva a questionar. Será que temos dado a devida importância à doutrina dos anjos? É verdade. Qual é o papel deles na história da redenção e na nossa vida hoje? Questões importantes para refletirmos. Sproul argumenta que a crença em anjos não é mera superstição ou fantasia, mas um elemento fundamental da fé cristã. Faz sentido. Ele até compartilha um relato fascinante sobre mineiros que foram resgatados de um acidente Que legal. e afirmaram terem sido auxiliados por um anjo durante o tempo em que estiveram presos. Nossa. É um testemunho que desafia a visão materialista do mundo, que tende a negar a existência de realidades espirituais. E o que aconteceu com esses mineiros? O jornal que noticiou o resgate usou a palavra milagre para descrever o ocorrido. Mas a alegação dos mineiros de terem sido visitados por um anjo foi tratada como alucinação. Que coisa. É como se a nossa cultura reconhecesse a possibilidade do sobrenatural. Mas relutasse em admitir a existência de seres espirituais como os anjos. Parece que é mais fácil acreditar em milagres do que em anjos. Sproul nos convida a questionar esse ceticismo moderno. Talvez a gente esteja sendo muito cético. Será que não estamos sendo precipitados ao descartar a possibilidade da intervenção angelical em nossas vidas? É uma pergunta que vale a pena ser feita. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo nas realidades invisíveis. Exploramos o céu, o inferno, os anjos. Oh, quanta coisa. E agora, chegamos ao ponto crucial dessa jornada? Encarar a figura de Satanás. Ele que não quer ser esquecido, né? É verdade. E Sproul vai direto ao ponto, mostrando que o próprio nome, Satanás, já revela a sua natureza. Satanás significa adversário, Entendi. mostrando que ele é opositor de Deus e de tudo que é bom. Opositor ferrenho. E inimigo declarado da humanidade, Que busca. que busca a todo custo sabotar a obra de Deus e nos levar para longe dele. E como ele faz isso? Sproul também alerta para a astúcia de Satanás, que se disfarça de anjo de luz para nos enganar. Lobo em pele de cordeiro. Usa falsas promessas, aparências sedutoras, para nos atrair para suas armadilhas. Ele é mestre em enganar as pessoas. Sproul também desmistifica algumas ideias sobre Satanás. Ele lembra que, por mais poderoso que seja, Satanás é uma criatura limitada. Isso. Ele não é Deus. Ele não é onipresente nem onisciente, como alguns imaginam. É bom lembrar disso. E para ilustrar a astúcia e a perversidade de Satanás, Sproul nos leva para um livro de Jó. Jó. Aquele que sofreu tanto.
Mais ou menos. Me lembra? Satanás desafia Deus, questionando a integridade de Jó. E acusando de servir a Deus por interesse. Que absurdo. É um exemplo clássico da estratégia de Satanás, né? Semear a dúvida, a desconfiança, a acusação, para abalar nossa fé em Deus. Ele quer que a gente duvide do amor de Deus. Exatamente. Mas Jó, mesmo diante de perdas e sofrimentos terríveis, se mantém firme em sua fé. Ele era um homem de muita fé. Ele se recusa a amaldiçoar a Deus, mostrando que a sua confiança na soberania divina era inabalável. Jó é um exemplo pra gente. Sproul também alerta para a persistência de Satanás em nos acusar diante de Deus. Ele não desiste fácil. Quer nos condenar, nos roubar a alegria da salvação. Mas nós temos uma arma poderosa contra ele. É verdade. Em Cristo temos a vitória sobre as acusações do inimigo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nos torna justos diante de Deus. Aleluia. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém. Sproul nos incentiva a resistir ao diabo, firmes na fé, confiantes na proteção do Espírito Santo. Revestidos da armadura de Deus. Uma batalha, mas a vitória já é nossa. Sproul nos convida a cantar o hino Castelo Forte, de Martinho Lutero. Ah, que hino lindo. Esse hino nos lembra da força e da segurança que encontramos em Deus. É verdade. Nosso refúgio e fortaleza em meio às tempestades da vida. Uma canção de fé e esperança. Sproul também alerta sobre a atuação dos demônios, dos agentes de Satanás que espalham o mal pelo mundo. Eles são por toda parte. Influenciam pessoas, provocam sofrimento, buscando a todo custo nos afastar de Deus. São como marionetes nas mãos de Satanás. Mas Sproul garante que em Cristo temos poder para resistir aos demônios. Glória a Deus. E vencer suas investidas. O Espírito Santo que habita em nós é maior que qualquer força maligna. Essa certeza nos liberta do medo. Com certeza. Podemos viver em santidade. Sim. Buscando a Deus em oração. Ah. Confiantes na sua proteção e na vitória aqui, Gabosori. E com essa mensagem de esperança, encerramos nosso mergulho profundo nas realidades invisíveis de R.C. Sproul. Ufa! Que jornada incrível. Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês a sede por Deus. Sim. O anseio pela eternidade. Ah. E a certeza de que a nossa vida terrena é apenas um prelúdio da glória que nos aguarda. É isso aí. E que a gente possa levar as lições aprendidas para a vida. Sim. Compartilhando a esperança que encontramos em Cristo com aqueles que ainda não conhecem. Amém. E como sempre, pessoal, não esqueçam de dar aquele like. Isso. Inscrever no canal. Ativar as notificações. E é importante? Compartilhar esse episódio com seus amigos. Espalhem a palavra. E deixem aqui nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver desvendados aqui no Fé em Letras. Adoramos ouvir vocês. É verdade, é super importante. Para a gente saber o que podemos fazer para tornar esse espaço cada vez mais interessante e relevante. Então, até a próxima. Até a próxima. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês.